Graça e paz, irmãos, tudo bem? Bom dia. Eu venho hoje compartilhar mais algo, a palavra de Deus que vem falado no meu coração, que eu gosto muito. Está lá em Lucas 8, a passagem que fala sobre a filha de Jairo, no versículo 40 em diante. Só que nesse contexto, existe outra ministração dentro dela maravilhosa. E eu gosto muito de estar falando sobre esse assunto, que eu gosto de estar viajando nas coisas de Deus. Eu gosto demais. E eu queria compartilhar isso que Deus colocou no meu coração com os irmãos, porque o tema do Move, esse mês, é O que queres que eu te faça? Esse ministério da palavra maravilhoso que eu fui convidado a fazer parte. Estou muito satisfeito. O meu irmão Silas, é um amigo meu muito próximo, me convidou e eu estou muito satisfeito, viu, meu irmão? Eu gostaria de compartilhando com vocês, estar lendo alguns versículos e estar interpretando da forma que Deus falou através do meu coração. Diz assim, no versículo 8, do capítulo 8, versículo 40, e diz assim: E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão recebeu porque todos estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, fazia parte do sinédrio, da alta classe. E prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Versículo 42, porque tinha uma filha única há quase 12 anos, que estava à morte, e indo, apertando a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus bens, toda a sua riqueza, tudo aquilo que ela tinha, depositou na mão dos médicos. E nada pudera ser curada. Chegando por trás dele, por trás de Jesus, a mulher arrastando-se, a gente evidencia, eu gosto dessas ondas assim, eu gosto de estar viajando, imaginando ela ali. A multidão, a palavra de Deus fala que a multidão apertava. E a multidão, gente, né, o que a gente faz é igual esses atores aí de televisão, passa ali 50 pessoas, não, a multidão ali era muita gente mesmo. Agora imagina, naquela época, uma mulher impura, porque nessa época que essa mulher era considerada como uma mulher impura. De certo ali ela estava, isso é coisa minha, tá, gente? De certo ali ela estava arrastando, apertando mesmo ali, ela procurou, ela se esforçou para aquela cura, ela foi atrás, ela evidenciou, a palavra de Deus não fala em momento nenhum sobre tocar nas vestes de Jesus e ser curado. Então, ela procurou ser curada, ela evidenciou um novo milagre ali. E a mulher que tinha quase 12 fluxo, chegando por trás dele, tocou na orla do seu vestido e logo estancou o fluxo de sangue. Foi curada na hora. E disse Jesus: Quem é que me tocou? Negando a todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão está apertando, te pressionando. E disse: Quem me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem conheço que saiu de mim poder. Algumas versões diz virtude. Versículo 47 diz assim: Então, vendo a mulher que não podia ocultar, aproximou-se, tremendo, e prostrando-se diante dele, declarou, diante de todo o povo, a causa, porque ela havia tocado, e logo foi sarada. E ele diz: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Versículo 49 continua a história de novo de Jairo, gente. E estando ele ainda falando, conversando com a mulher, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha já está morta, para Jairo. Não incomodes o mestre mais. Versículo 50, a palavra de Deus, Jesus fala assim: Jesus, porém, ouvindo, respondeu, dizendo: Não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão... Detalhe, gente, presta bastante atenção no versículo 51. Fala assim: entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, a Tiago e a João. Eu gosto de estar falando sobre esse assunto do Pedro, do Tiago e do João, porque toda vez que a gente vê falar de Pedro, a gente vê falar de alguém de fé, pessoa de fé. A fé de Pedro. Todos os momentos ali, Pedro demonstrou fé. Ah, mas Pedro andou sobre as águas, mas afundou. Mas andou. Um homem de fé. Então aqui, o que entrou na casa aqui? Entrou fé. E a palavra continua falando. E a Tiago.
Tiago é o homem da paz, é o homem do temperamento, é o domínio próprio. A palavra de Deus fala que ele é um homem de domínio próprio, aquele homem que mantém a paz. Então entrou fé, entrou paz na casa daquele povo. E a João, a palavra de Deus fala que João é colocado como discípulo do amor. Então quando entra fé, disciplina, domínio próprio e entra amor dentro da sua casa, tem que haver cura, gente. É pequenos versículos que a gente extrai grandes riquezas na palavra de Deus. E o pai e a mãe, que simboliza a autoridade na vida daquela menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse, não choreis, não está morta, ela apenas dorme. E riram dele, sabendo que ela já estava morta. Muitos vão rir, meu irmão, quando você falar que você foi curado, que você mudou de vida, que você procura coisas novas. As circunstâncias vão bater na porta. Mas nós que temos que rir das circunstâncias. Mas ele pondo-os para fora, todos aqueles sem fé, que não creram, que não acreditam, aquele que não acredita, tudo aquilo que, aquelas pessoas que não acreditam na sua fé, retira mesmo, meu irmão. Retira do seu âmbito de trabalho, deixa pessoas do seu trabalho, da sua casa, deixa pessoas que pensam da forma que você pensa. Ou você tem um compromisso de trazer essas pessoas para Cristo, que seria melhor ainda. Mas vou te falar, algo que eu acabei de ministrar numa escola agora para crianças de 11, 6º ano, 7º ano, 8º ano e 9º ano. Eu fui fazer uma ministração para eles agora, fui convidado por um amigo meu, o que eu fui levar para ele? Sonhos. Sonhe com aqueles que sonhem junto com você. Caminhe com pessoas que têm o mesmo propósito que você. Se você caminhar com pessoas que não têm fé, que só falam negatividade, quando você menos perceber, você está falando negatividade. Então, conquiste pessoas, comece a caminhar com pessoas que têm o mesmo pensamento que você, de fé. Ali eles riram, quando Cristo falou que a menina apenas dormir, o que o pessoal fez? Começou a rir. Jesus já falou o quê? Vaza fora. Mas ele, pondo todos para fora e pegando-os na mão, clamou, dizendo, levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. E já mandou que lhe dessem de comer. Oh, coisa boa, hein? E os seus pais ficaram maravilhados. E lhe mandou que ninguém dissesse ao que havia sucedido. Gente, a palavra de Deus eu gosto demais, porque ela é muito explicativa. Aqui a gente pode entender que é como fosse duas histórias diferentes foram colocadas dentro do mesmo contexto. Dentro uma da outra. Uma estava começando a vida com 12 anos e a outra estava perdendo a esperança já da vida, porque ela já tinha gastado tudo com médicos, já tinha dissoluto toda a sua riqueza, porque aqui a gente pode entender que ela era uma mulher de grandes posses, mas essas grandes posses não trouxe a cura, porque o médico dos médicos é Cristo. Para Jairo, aquela situação poderia parecer um atraso, porque na hora que ele estava no meio do caminho, Jesus para falar da mulher. E deixa eu explicar algo para você. Isso não é um caminho, isso não é um atraso de caminho. Deus sabe a sua cura, o que você precisa. Deus sabe o que você precisa. Não tente fazer as coisas com as suas próprias mãos. Não tente. Existe um ditado que a gente fala, não pode colocar a carroça na frente dos bois. É isso mesmo. Na hora da sua dificuldade, aquilo que você acha que você não é capaz mesmo, coloque Cristo à frente. Não tente fazer com a força do seu braço só aquilo que Deus faz. Amém? Palavra de Deus. Você acha que Deus não era capaz de, quando Lázaro morreu e aquela pedra estava tampada, o que Cristo falou? O que Jesus falou? Tirem a pedra. Você acha que ele não tinha poder? Se ele teve poder para ressuscitar Lázaro, ele não tinha poder para tirar aquela pedra, só que aquilo que o homem pode fazer com as próprias mãos, ele tem que fazer. Aquilo que você tem que fazer para retirar as coisas que te impedem de crescer, é você que faz. Aí vem a unção e vem a graça de Deus para fazer o sobrenatural. Aquilo que você não consegue fazer é aquilo que Deus faz. A mulher foi restaurada quando ela tocou em Jesus. A menina foi restaurada quando Jesus tomou-lhe sobre a mão. Isso mostra que Jesus, ele é apresentado como aquele que pode trazer esperança, tanto para aquele que consegue chegar até ele, ou tanto aquele que numa situação não consegue fazer nada por si mesmo. É aonde Jesus entra em nossas vidas. Quando você tiver dificuldade mesmo e não estiver dando conta mais, eu vou falar algo aqui, talvez os irmãos me entendam, sempre na minha administração eu brinco, sabe? Sabe aquela hora que o Chapolin Colorado, que os pessoal falava assim, e agora, quem poderá me defender? Jesus Cristo.
O tema desse mês é Cristo perguntando para você: o que queres que eu te faça? Cristo, Jesus está à porta, esperando você abrir os olhos, abrir o entendimento e pedir para Ele o que queres, o que você queres que eu te faça em sua vida. Devemos o quê? Abrir os olhos, abrir o nosso entendimento e deixar Cristo tomar conta das nossas vidas, do nosso entendimento, de fazer aquilo que nas nossas próprias forças a gente não consegue. Deixe Cristo tomar conta da sua vida. Amém? Eu gostaria de estar orando agora nesse momento, os irmãos, e agradecer que essas palavras são palavras curtas, mas são palavras edificantes. Amém? Pai, eu te dou graças nesse momento, dou graças por essa ministração, dou graça pelas vidas que estão ouvindo essa ministração, Pai, que a cada vez mais eu possa estar sendo usado pelo Senhor, que eu possa estar mesmo, Pai, colocando, Pai, palavras certas nos corações daqueles que estão ouvindo, Pai. Palavras que o Senhor fala através de minha vida, que o Senhor coloca no meu coração, que eu possa estar reproduzindo de uma forma que possa chegar nos corações, ó Pai, possam chegar brandas, ó Pai, que as pessoas possam entender que só Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas, ó Pai. Que na hora da dificuldade mesmo, o Senhor está ali de braços abertos, com as mãos abertas mesmo, ó Pai, ali estendidas para nós, para nos receber, ó Pai, com refrigério, ó Pai, com calmaria, ó Pai. E nós podemos mesmo, ó Pai, cada vez mais clamar o nome do Senhor, ó Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.